Feliz sábado, irmãos. Mais uma vez na casa de Deus. Eu espero que cada um de nós que estamos nesse momento aqui agora possamos entender a necessidade de Cristo na nossa vida. Eu quero dizer para você que o nosso tema hoje é um tema muito importante e muito triste e também terrível. Mas infelizmente é um tema que precisa ser cada dia mais difundido, porque nós estamos iniciando uma era sombria, uma era difícil, uma era que a gente chama de inversão de valores. Mas antes de a gente começar nisso, eu quero te perguntar: quais são os seus princípios? Você tem princípios? E eu quero trazer para vocês hoje a respeito dos princípios malignos que estão disfarçados de princípios dentro da política. E por que isso é um tema tão urgente? É um tema tão imprescindível. Eu quero dizer para você, e você não concordar comigo. Eu estive assistindo uma matéria que dizia o seguinte: uma certa pessoa teve a sua casa roubada. E essa pessoa tinha uma câmera de segurança na sua casa. Então ela agora usou aquelas imagens para tentar achar o ladrão. E quando ela divulgou as imagens nas suas redes para tentar achar o ladrão, ela recebeu uma notícia de que está sendo processada pelo ladrão, porque ela divulgou as imagens dele. Olha só para você ver onde é que nós estamos chegando. E o pior de tudo é que já é 90% certeza que o ladrão vai ganhar a causa. Ou seja, além da pessoa ser roubada, ter os seus bens subtraídos por uma pessoa, esse ladrão entra agora com um processo contra danos morais contra a pessoa, aquela que foi roubada, e a pessoa perde ainda na justiça. Além do seu roubo, ela vai ter que indenizar aquele ladrão. E eu quero dizer para você o seguinte: onde é que nós vamos parar se Jesus não voltar muito logo? Eu quero te perguntar da seguinte forma: será que você, será que eu estamos realmente olhando para esse mundo que está acontecendo? E o pior de tudo, cada matéria que você vê, você fica mais chocado. Isso. Eu quero mostrar para você essas imagens aqui. Essas imagens aí é de uma operação, uma mega operação que aconteceu lá no Rio de Janeiro, nos dias 28/10. Foram 121 pessoas mortas e mais de 113 pessoas presas. E isso é só o começo. Olha só, nós estamos vivendo um Brasil paralelo. Nós estamos vivendo agora em algo que é tão terrível que está fazendo com que as pessoas saiam dos grandes centros urbanos, dessas grandes cidades. Olha só o arsenal ali, ó. E não era com a polícia que foi encontrado esse arsenal, não. Foi com os pessoais lá do crime organizado. E quando você abre os jornais, olha só, está tão feio que eles já estão organizando, por isso que chama crime organizado. Eles estão tão bem organizados que eles têm até os 10 mandamentos. Vocês sabiam disso? O crime organizado tem mandamentos
E olha só os mandamentos deles. Vamos ver? Não o que? Negar a pátria, não caguetar. Você sabe o que é caguetar? Caguetar é você falar que alguém fez uma coisa, ou seja, denunciar para alguém é mais ou menos caguetar. Não cobiçar a mulher do próximo. De onde que eles tiraram isso, será, hein? Não cobiçar a mulher do próximo, não o que? Acusar em vão, não conspirar, falar a verdade mesmo que custe a própria vida, ser coletivo, fortalecer os menos favorecidos, não quilingar. Eu nem sei o que é quilingar, vocês sabem? Quilingar, eu dei uma pesquisada ali, é mais ou menos quando a pessoa quer passar a perna no outro companheiro lá e eliminar nossos inimigos. Isso aí foi pego por um dos líderes lá. Olha só, tinha até um caderno de anotações. E cada dia que passa, os traficantes, olha só a matéria ali, recrutam e armam crianças, e cada vez mais crianças novinhas. O tráfico está tão feio, que eles estão aliciando crianças de 10, 12, 13, 15 anos para estar agora sendo o quê? Sendo seus súditos ali, sendo seus escravos, sendo todo tipo de hierarquia que existe lá. E eu quero perguntar para você mais uma vez: será que você está percebendo que nós estamos entrando nesse mundo? O tráfico, ele está tão horrível, essas organizações criminosas, que eles têm até um tribunal. E olha só, essa matéria aqui, espancamento e banheira de gelo. Quais métodos de tortura o Comando Vermelho usa no Rio? Conta uma reportagem que uma moça, ela se recusou a sair com um dos chefes lá do comando, e ela foi amarrada dentro de uma banheira e encheram de gelo, e não sabe quanto tempo ela ficou ali. Outros casos foram pior ainda. Chegou a amarrar um cara pelas pernas e puxou ele num carro, no asfalto. E existem lugares no Brasil que a polícia não pode entrar. E eu cheguei a ver a absurda cena de uma polícia entrando na rua, e os próprios criminosos levantaram a arma e falaram: volta. O carro da polícia teve que dar uma ré e entrar na outra rua, porque ali eles não podiam entrar. Isso é o que o Brasil está se tornando. Olha só, jovem espancado até a morte após se recusar a sair com um traficante. Então, esse tipo de absurdo, irmãos, infelizmente está cada vez mais normal. Mas você fala assim: Paulo, isso acontece, o que eu tenho a ver com isso? Agora que vem a bomba. E se eu te disser que muitos de nós conhecemos, ou muitas vezes estamos ajudando nesse tipo de princípio errado. Então hoje nós vamos sair daqui sabendo, irmãos, que o problema desses princípios, eles são a base que está muitas vezes tornando não só o país, o Brasil, mas todo mundo é uma espécie de covil de Satanás, onde o que é certo passa a ser o que? Errado, e o errado passa a ser certo. Isso é o que é pior. Infelizmente, nós precisamos hoje entender as raízes do comunismo, ou as raízes também do socialismo, versus as raízes do capitalismo. Satanás está usando os movimentos políticos e precisamos estar atentos para não sermos o que? Usados justamente com eles. Vamos ao princípio, aos principais princípios que acontecem. Abolição da propriedade privada. Você sabia que isso é um princípio antibíblico e que movimentos políticos estão utilizando como bandeira?
Ou seja, eles querem que o que é seu não seja mais seu, seja do coletivo. O Estado deve tomar conta do que você tem e dividir entre todos. Isso é um princípio. Mas eu te pergunto, por que esse princípio é tão maléfico? Por que isso aí é tão horrível? Porque vai contra a Bíblia. O que a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 9, verso 7? Diz o quê? Cada um contribua segundo o seu coração. É errado o Estado falar: olha, sua casa, você tem 2 casas, não tem, irmã? A senhora vai ter que dar essa casa sua aqui para outras pessoas morar. Ela tem que se dispor a fazer isso. Não é o Estado que tem que forçar a pessoa, com um princípio de que tudo é coletivo, o que é seu não é seu. Por exemplo, nós temos os movimentos, principalmente dos sem terra, sem teto no Brasil. Você tem uma propriedade, eles chegam e tomam conta. Lá no São Paulo tem um movimento também muito comum, né? Você tem um prédio ali, você tem uma casa, aí você chega lá, eles tomaram conta. Não, isso aqui não é mais seu, isso aqui agora é nosso, é do coletivo. Esse é o princípio que Satanás está colocando na nossa sociedade. E vocês vão agora ficar abismados. A sociedade sem classe, sem herança. Vocês sabiam que eles estão tentando aprovar uns projetos aí de que quando você morrer, nada do que é seu vai para os seus filhos ou para, sei lá, seus irmãos, seu pai, sua mãe. Tudo que você tem vai voltar para o Estado. Ah, mas isso aí, Paulo, deve ser bom demais. Não, isso é um princípio antibíblico, isso é um princípio satânico. E por que esse princípio é satânico? Porque a Bíblia diz o quê? Que a herança tem que passar para o filho. Nós vamos ler isso aqui. Outra coisa também, que esses princípios são horríveis. Eles querem que todas as pessoas estejam na mesma faixa salarial. Aí eu pergunto, o médico e o cientista devem ganhar o mesmo que um vigia ou que qualquer uma outra profissão mais simples? Lógico que não. Porque isso aí é mérito. Senão ninguém vai querer estudar para ser médico, ninguém vai querer estudar para ser cientista, ninguém vai querer fazer uma profissão mais difícil. Todo mundo vai querer ser uma profissão mais fácil porque vai ganhar a mesma coisa. A Bíblia lá já diz, Números 27, o verso 8 e o 9. Todo mundo dá para ler aí, ó. Vamos ler? Dizendo que quando alguém morrer e não tiver filho, fareis passar a herança a sua filha, e depois, se não tiver filha, aos pais e tudo mais. Ou seja, a Bíblia, ela é totalmente contra o princípio de que o Estado tem que ser o dono de tudo, e o Estado tem que pegar tudo que você construiu e redistribuir para outras pessoas. E isso continua piorando. O Estado, ele vai tomar conta de todos os meios de comunicação. Isso a gente tem que analisar. Por que é tão perigoso que o Estado tenha no seu controle os meios de comunicação? Porque senão o que nós falarmos, o que? Vai ser calado. Imagine, por exemplo, que o Estado tivesse total controle sobre os meios de comunicação. A Novo Tempo não ia poder operar. Quando você fizer uma pregação e gravar, como por exemplo a gente grava aqui, para publicar nas redes sociais, para mandar para outras pessoas que não puderam estar aqui, o governo pode o quê? Pode derrubar, pode censurar. Isso aí é um outro absurdo que a gente, como adventista, como pessoas que são inteligentes, como pessoas que entendem como que os princípios divinos funcionam, nós precisamos ser contra. O que mais? Negação da exclusividade de Cristo. Isso é uma aberração. Esses princípios do comunismo, eles dizem o seguinte: todos os caminhos levam a Cristo. Se você quer chegar a Cristo fazendo isso, não tem problema. Existe em São Paulo já uma igreja que chama Igreja do Capeta. Já viram falar? No título, na placa,
Está escrito desse jeito. E aí, não, porque... mas o negócio não. Agora eles querem até ensinar nas escolas matérias como orixás, não sei o que lá mais, e umbanda, e aqueles negócios de orgias, e para crianças pequenininhas de 6, 5 anos. Teve um pai agora que ele recebeu lá uma cartinha de que a filha dele de 6 anos teria que fazer esse curso aí de orixás. Ele falou, não, mas eu não quero. Eu falei assim, não, você não tem que querer não, a gente vai fazer e pronto. A Bíblia diz, por que isso é um princípio tão pecaminoso? Porque a Bíblia diz o que? Lá em João capítulo 14, o verso 6 diz o que? Todo mundo? É por isso que esse princípio é tão maligno, porque ele tenta destruir o que? Jesus como o único meio para conduzir aos céus. E quando a gente analisa, irmãos, a gente tem que ter cuidado, sabe por quê? Porque você pode muitas vezes até sem querer estar ajudando esses movimentos a levar esse tipo de princípio avante. O que mais é tão perigoso? Liberações de drogas e o homossexualismo. Vocês sabiam que existe vários projetos aí e já existe várias bancadas se fortalecendo para fazer a liberação tanto de drogas como colocar o homossexualismo como, de certa forma assim, como o objetivo das crianças. Isso não é de agora, mas é de muito tempo. Eles estão querendo já doutrinar as crianças desde criança já, desde cedinho. Não, você pode ser isso. Não, você nasceu homem, mas você pode ser mulher. Você nasceu mulher, mas você pode ser homem. Infelizmente, esse tipo de princípios é o que está o que? Enraizado. E a Bíblia é contra isso. Levítico 18, 22 fala o que? É abominação. Agora, essa aqui vocês vão lembrar. Quem é um dos que está defendendo tanto aí? O ladrão não é mais do que o réu, é a vítima. O cara vai na sua casa, rouba você, bate na sua família, ou muitas vezes mata a sua família, como está acontecendo. E o Estado fala, não, ele é uma vítima. Você tem que indenizar ele. Aquele dinheirinho que estava guardado lá no banco, que ele não conseguiu roubar, você vai ter que sacar e dar para ele. Infelizmente, os próprios políticos estão levando esses princípios, onde eles falam assim, olha, esses criminosos aí, esses traficantes, eles são umas vítimas. Eles estão simplesmente fazendo coisas que eles devem fazer, porque nós que somos os culpados. Agora pensa bem, você é roubada, você tem seu celular, seu carro aí subtraído de você, e a justiça fala, não, você que é o errado. Ele não tinha que roubar mesmo. E as coisas vão piorar ainda mais. A Bíblia, ela diz claramente que nós precisamos nos submeter às autoridades. E além desse mundo paralelo que a gente vê, eles não estão querendo mais submeter o quê? As autoridades. Tem lugares no Brasil que a polícia, como eu já falei aqui no início, a polícia não vai, a polícia não tem autoridade. Agora, o cúmulo do absurdo que está acontecendo. Imagine você estar na sua casa ali, aí de madrugada chegam uns caras lá e falam assim, olha, essa casa sua vai ser nossa agora. Nós vamos dar para você aqui, 24 horas para você sair. Aí você acha um absurdo aquilo, liga para a polícia fala assim, se você precisar de um carro para ajudar você a tirar suas coisas e ir embora, nós ajudamos. Mas só isso. Isso é o que está acontecendo em grandes lugares do Brasil, em grandes capitais do Brasil. E olha só o que a Bíblia diz, Romanos 13, o verso 1. Toda o que? A alma esteja sujeita às potestades superiores,
porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que foram ordenadas por Deus. Então, essas milícias, esses comandos aí, são organizações criminosas, né? Eles não se submetem mais ao Estado, nem as leis que estão vigentes eles submetem. E o pior de tudo, eles estão fazendo ali agora, através, né, de políticos, propostas para cada dia mais tirar os princípios divinos que estão na sociedade e colocar esses princípios que nós estamos vendo. Mérito e responsabilidade é o que nós falamos. No plano do socialismo não existe mais mérito, ou seja, não importa a sua profissão, o valor que você vai ganhar mensal vai ser o mesmo que o outro que não quis estudar. Aí eu vou te perguntar, como que isso aí acaba com o mérito? Você não vai ter mais mérito. Agora, e se eu te falar que se a gente aplicar esse mesmo princípio espiritualmente falando, seria como você deixou de ir para as baladas, você deixou de se drogar, você deixou de fazer coisas erradas, você deixou aquela vontade de fazer o erro, porque infelizmente no nosso sangue, né, realmente corre ali o sangue do pecado também, a vontade carnal, mas você vai suprimir ela e você vai fazer o certo. E aí você luta contra os seus desejos, contra as coisas erradas, para você vencer. E aí você vai receber automaticamente, né, confiado em Cristo Jesus, a vida eterna. Por que é tão horrível esse princípio? Porque se a gente aplicar esse princípio do socialismo dessa forma, significa que a pessoa que dedicou uma vida toda junto com Cristo para poder ter a salvação, vai receber a mesma salvação daquele que nunca quis o quê? Estar próximo de Cristo. Vocês estão entendendo onde eles querem chegar com isso? Fala assim, para que você vai ter uma vida correta? Para que você vai fazer as coisas certinho? Faz tudo errado, você vai ser salvo do mesmo jeito. Porque existe hoje igreja para todo tipo de pessoa. Eu gosto muito de falar que estou indo para uma religião, mas eu quero uma religião que gosta de dançar. Para que tem gente que você sabe que é apaixonado por um forrozinho, um negócio. Tem umas igrejas já agora que se dizem igrejas, falam, não tem nada a ver não, moça. Davi dançou e tudo mais. A gente aqui, eu assisti um vídeo de uma igreja que o culto lá começava, sabe, já sambando. E aí eu falei, é só isso? Não, é só isso. Terminou de sambar aí, todo mundo vai embora. E chama igreja. Acho que o microfone descarregou. Oi, isso. Aí eu pergunto para você, qual o problema desses princípios? É porque esses princípios estão destruindo os princípios cristãos. Paulo, mas é gostoso aquelas igrejas bem animadas, que dança, que pula, que não sei o que. Isso, irmãos, tem que ser o que? Ditados pela palavra de Deus, não é pelo que a gente quer. E o pior de tudo, a educação dos filhos. Esse movimento, os princípios dele é que você como pai não tem autoridade mais sobre a educação do seu filho. Nega a responsabilidade dos pais na educação dos filhos. Imagina você falar assim, eu não quero que meu filho veja isso na escola. Negativo. Ele vai ter que ver e ponto final. Quem é você para estar falando o que seu filho tem ou não tem que ver? A Bíblia é contra isso, irmãos. Provérbios 22 e o verso 6 diz o seguinte: educa a criança, ou seja, essa é uma frase para os pais, educa a criança no caminho que ele deve andar. E para a gente encerrar, só que eu falei que ia encerrar, o controle não quis aqui, calma, moço, ainda tem mais um negócio ali para você. Para a gente encerrar aqui, agora sim, liberação do aborto. Cuidado, se você ajuda movimentos políticos
esses movimentos políticos que estão trabalhando para liberar o aborto. Eu te pergunto, você sabia que o aborto é contra a Bíblia? Você sabia que aborto é assassinato? Você sabia que a Bíblia fala que a criança já é um ser desde a concepção? Todo mundo lendo aí, ó, Salmos, capítulo 139, verso 13 e 14, diz o quê? Tu me teceste no ventre da minha mãe. Deus começa a trabalhar, irmãos, desde o primeiro dia da concepção. Agora eles estão trabalhando para que, se tem 4 semanas, se tem 4 meses, se tem tantos meses, não tem problema não. Infelizmente, é princípios de escárnio, é princípios demoníacos, é princípio que Satanás está colocando. E agora, para a gente finalizar, eu quero dizer para você o seguinte: a Bíblia, ela vê-se o mérito. A Bíblia, ela realmente premia o mérito. Por quê? Porque a Bíblia diz claramente, lá, falando para vocês verem que ficou muito, cheguei a contar essa coisa aqui, mas 2 Timóteo, capítulo 4, o verso 7 até o 8, diz o seguinte: combati desde já, a coroa está guardada para mim, não só para mim, mas é para todo mundo, é para aqueles que não quiserem nem saber. Não, a Bíblia dá sim a meritocracia, ou seja, para mim que estou procurando levantar confiado em Deus, porque a Bíblia diz que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Eu quero perguntar para você, irmãos, agora, essa pergunta é triste, mas eu quero perguntar para você: que tipo de princípios você está ajudando? Porque tem muitos evangélicos que estão do lado do bandido. Lá no Rio de Janeiro, que nós falamos inicialmente, morreram muitos criminosos, inclusive 4 policiais. Só que existe gente, eu não vou falar o nome, mas você tem que estar ligado muitas vezes, que são pessoas que estão na direção do Brasil, que não está preocupado com os policiais que morreram, está preocupado com quem? Com os bandidos. Aí eu pergunto para você: qual a sua posição nisso? Qual a sua participação nisso? Será que você está apoiando esse tipo de pessoa que quer destruir os princípios cristãos, que quer destruir os princípios da Bíblia? Infelizmente, irmãos, é triste, mas a verdade é o seguinte: cada dia da agora para frente as coisas vão piorar. Paulo, mas já que vão piorar, então eu já vou ajudar. Não. Judas talvez poderia ter um pensamento dessa forma: já que Jesus vai ter que ser traído, eu vou trair. Não. A Bíblia diz que os escândalos vão acontecer, mas ai de por quem vier o escândalo. Ou seja, Jesus tinha que ser traído ou não? Tinha. Mas ai daquele que aceitou a missão. As pessoas vão ter que ser roubadas? Vão ter que ser, mas não é eu que tenho que ajudar, não. Nós temos que defender o correto, nós temos que defender os princípios bíblicos, nós temos que viver esses princípios. E por mais que muitas vezes a gente acaba sem entender muito bem, sempre recorra à Bíblia. A Bíblia nunca esteve do lado do ladrão, a Bíblia nunca esteve do lado do errado. Pelo contrário, a Bíblia o quê? Quer trazer essa pessoa para o lado correto. Agora, o problema dessas organizações aí que se diz políticas é que elas querem trazer os princípios de Satanás para a nossa base, para a nossa história, para o nosso país. E isso vai influenciar diretamente na minha e na sua vida. Eu quero finalizar dizendo para você o seguinte: você quer ou não quer a coroa
da justiça. Você quer ou não quer receber dos lábios de Jesus a frase: vinde, benditos de meu Pai, receber agora por herança o que foi preparado para vocês desde a fundação dos séculos? Se você quer, irmãos, eu quero também. Você vai dizer o seguinte: Deus, ajude para que cada dia mais eu tenha princípios e valores que estão na tua palavra. Eu vou colocar para vocês uma linda música agora, e eu quero que você reflita na letra dessa música. Eu quero que você reflita que Deus está pedindo para você nesse momento: vá a todas as pessoas, vá ao mundo, vá na sua vizinhança, vá em qualquer lugar que você estiver e leve os princípios cristãos. E quando te ofertarem, quando te oferecerem esses princípios que não é divino, você vai fazer o seguinte: olha, não, eu aceito apenas os princípios bíblicos, os princípios que Cristo me deu. Eu quero que você se coloque em pé e preste atenção na letra desse hino. Eu quero que você também coloque o seu coração para cantar esse hino. Sabe por quê? Porque seu coração vai receber um refúgio, vai receber realmente uma paz, uma tranquilidade. Que cada dia que a gente possa estar nessa terra, possa ser defendendo a verdade, possa ser defendendo os princípios de Deus, os princípios cristãos. Reflita como é importante a gente colocar as nossas estruturas, os nossos princípios em Cristo Jesus.
Você e eu precisamos dizer: eis-me aqui. Você tem uma missão nesse momento, é sair daqui obedecendo a Cristo, é sair daqui e levar esses princípios e dizer para o mundo: os meus princípios não são negociáveis. Você pode dizer: os meus princípios são inabaláveis, assim como Cristo é. Oremos. Querido Pai, nesse momento nós queremos te dizer que o inimigo, ele é terrível. O inimigo, ele tenta todas as artimanhas e todas as armadilhas para estar cada vez mais colocando na base da sociedade princípios errôneos. Princípios que tiram os teus princípios de cena e que tornam o ser humano cada vez mais agressivo, cada vez mais conivente com o erro, com todas as coisas erradas que infelizmente Satanás oferece às pessoas. Mas que os meus princípios possam ser princípios eternos, princípios escritos em pedra, que a tua palavra possa estar no cerne do nosso coração e que nós possamos identificar esses princípios errados e combatê-los e nos afastar cada dia mais deles, porque sabemos que só há um caminho até a Canaã celestial, que é Cristo Jesus. Por isso queremos dizer: Pai, nos perdoe, nos ilumine e nos ajuda a estarmos ao teu lado até o último dia da nossa vida, ou até o dia da tua volta. Que naquele dia que o Senhor manifestar nas nuvens dos céus, nós possamos ouvir e estarmos ao teu lado direito, e o Senhor dirá: vinde benditos de meu Pai, receber agora por herança o que foi preparado para vocês desde a fundação dos séculos. E que nós possamos olhar para ti e dizer: este é o nosso Deus a quem nós aguardávamos, e nele está a nossa esperança. Por isso te pedimos em teu nome. Amém.